A anatomia, o estudo minucioso da estrutura do corpo humano, é uma ciência fascinante que nos permite compreender a complexidade da máquina biológica que é o nosso corpo. Começando pela posição anatômica, ela serve como referência fundamental para descrever a localização e a relação das estruturas do corpo. Nela, o corpo está ereto, os pés paralelos, os olhos voltados para a frente, os membros superiores ao longo do corpo, com as palmas das mãos viradas para a frente. O corpo humano é dividido em várias regiões anatomicas, cada uma com funções específicas. Temos a cabeça, o pescoço, o tronco, que inclui o tórax e o abdômen, os membros superiores, braços, e os membros inferiores, pernas. Essas regiões são cruciais para identificar a localização de órgãos e estruturas do corpo. É importante mencionar as variações anatômicas, que são diferenças individuais na estrutura do corpo. Cada pessoa é única, e essas variações podem influenciar procedimentos médicos e diagnósticos. Além disso, a idade e o gênero também podem afetar a anatomia de uma pessoa. A anatomia utiliza planos e seções para analisar o corpo em detalhes. Os planos incluem o plano sagital, divisão esquerda-direita, o plano coronal, divisão anterior-posterior, e o plano transversal, divisão superior-inferior. As seções, como a longitudinal e a transversal, permitem uma análise tridimensional das estruturas. Uma visão geral do corpo humano revela uma incrível complexidade. Temos sistemas vitais, como o sistema circulatório, o sistema nervoso, o sistema respiratório, o sistema digestório, entre outros, todos trabalhando em harmonia para manter a vida. O coração, por exemplo, é um órgão vital que bombeia sangue para todo o corpo. Curiosamente, o maior órgão humano é a pele, que desempenha funções essenciais na proteção, regulação da temperatura e percepção do ambiente. Em relação aos ossos, o maior é o fêmur, localizado na coxa. Os ossos, juntamente com as articulações, fornecem a estrutura de sustentação do corpo e desempenham um papel crucial na locomoção. A anatomia do corpo humano é verdadeiramente surpreendente, revelando a maravilhosa complexidade e precisão da natureza em cada detalhe. Estudar essa ciência nos permite apreciar a beleza e a funcionalidade do nosso próprio corpo, bem como avançar na medicina e no tratamento de doenças. O aparelho locomotor humano é uma complexa rede de sistemas e estruturas que permitem o movimento do corpo. Composto principalmente pelos ossos, músculos, articulações e ligamentos, o sistema locomotor desempenha um papel vital na nossa capacidade de nos deslocarmos e interagirmos com o ambiente. Os ossos são a espinha dorsal do aparelho locomotor, fornecendo estrutura e suporte ao corpo. Eles também servem como locais de ancoragem para os músculos, permitindo que esses músculos produzam movimentos quando contraem. Os ossos são classificados em diversos tipos, desde longos ossos como o fêmur e a tíbia, até ossos curtos como os do carpo e tarso. As articulações são as conexões entre os ossos e podem variar em sua estrutura e função. As articulações sinoviais, por exemplo, são aquelas que possuem uma cápsula articular e são lubrificadas por um fluido sinovial, permitindo movimentos amplos e variados, como ombros e joelhos. Já as articulações cartilaginosas, como as encontradas entre as vértebras, permitem movimentos mais limitados, mas fornecem estabilidade à coluna vertebral. Os músculos são os motores do sistema locomotor. Eles são responsáveis por gerar a força necessária para mover os ossos nas articulações. Os músculos esqueléticos estão ligados aos ossos por meio de tendões, e a contração muscular é coordenada pelo sistema nervoso. Existem músculos de diferentes tamanhos e funções, desde os grandes músculos das pernas, como o quadríceps e o bíceps femoral, até os músculos menores, como os interósseos da mão. Os ligamentos são tecidos fibrosos que conectam os ossos nas articulações, fornecendo estabilidade e evitando movimentos excessivos. Eles desempenham um papel crucial na prevenção de lesões articulares e na manutenção da integridade do sistema locomotor. Em conjunto, o aparelho locomotor permite uma ampla gama de movimentos, desde os simples atos de caminhar e levantar objetos até atividades mais complexas, como dançar e praticar esportes.
Para manter o aparelho locomotor saudável e funcionando adequadamente, é essencial adotar hábitos de vida saudáveis, como a prática regular de exercícios, uma dieta equilibrada e cuidados posturais adequados. No entanto, o aparelho locomotor não é imune a lesões e doenças. Lesões musculoesqueléticas, como entorses, fraturas e distensões musculares, são comuns e podem afetar pessoas de todas as idades. Além disso, condições médicas como artrite, osteoporose e distúrbios congênitos também podem impactar negativamente o sistema locomotor, reduzindo a qualidade de vida. Em resumo, o aparelho locomotor humano é uma maravilha da anatomia que permite nossa mobilidade e interação com o mundo ao nosso redor. Seu funcionamento adequado é essencial para uma vida saudável e ativa, e a compreensão de sua anatomia e cuidados apropriados é fundamental para manter a saúde e o bem-estar ao longo da vida. Continuando a exploração do aparelho locomotor humano, é importante destacar a incrível capacidade de adaptação e plasticidade desse sistema. Os ossos, por exemplo, são dinâmicos e estão constantemente sendo remodelados em resposta ao estresse mecânico. Isso significa que a atividade física regular, como o exercício de resistência, pode fortalecer os ossos, aumentando a densidade mineral óssea e reduzindo o risco de osteoporose, uma condição que enfraquece os ossos e aumenta o risco de fraturas. Além disso, a manutenção da saúde das articulações é essencial para a mobilidade a longo prazo. A cartilagem articular reveste as superfícies das articulações e age como um amortecedor, reduzindo o atrito durante o movimento. Com o tempo, a cartilagem pode sofrer desgaste devido ao envelhecimento, lesões ou condições médicas, levando à osteoartrite, uma condição dolorosa que afeta as articulações. Os ligamentos, por sua vez, desempenham um papel fundamental na estabilidade das articulações. Lesões nos ligamentos, como as que ocorrem no ligamento cruzado anterior do joelho, podem ser debilitantes e requerem reabilitação e, às vezes, cirurgia para reparo. A biomecânica é uma área de estudo que se concentra na análise dos movimentos do corpo humano e como as forças atuam sobre o sistema locomotor. Isso é fundamental em campos como a fisioterapia e o design de dispositivos médicos, pois ajuda a entender como prevenir lesões e melhorar a mobilidade. Além disso, a anatomia do aparelho locomotor também desempenha um papel crucial em atividades atléticas e esportes de alto desempenho. Atletas e treinadores dedicam tempo significativo ao entendimento da biomecânica para otimizar o desempenho e reduzir o risco de lesões. O envelhecimento é um fator importante a considerar quando se trata do aparelho locomotor. Com o passar dos anos, ocorrem mudanças nas articulações, nos músculos e na densidade óssea, o que pode levar a limitações na mobilidade e na flexibilidade. Portanto, programas de exercícios adequados, incluindo alongamentos e treinamento de força, são essenciais para manter a funcionalidade do sistema locomotor à medida que envelhecemos. Em resumo, o aparelho locomotor humano é uma estrutura incrivelmente complexa e adaptável que desempenha um papel vital em nossa capacidade de movimento e interação com o ambiente. Compreender sua anatomia e biomecânica, adotar práticas saudáveis de cuidado e buscar tratamento adequado em caso de lesões ou condições médicas é fundamental para manter uma vida ativa e saudável ao longo de todas as fases da vida. Na terceira parte desta exploração sobre o aparelho locomotor humano, vamos mergulhar em detalhes adicionais sobre a importância da nutrição e da saúde mental em relação ao sistema locomotor, além de abordar algumas condições médicas específicas que podem afetar esse sistema. A nutrição desempenha um papel crucial na saúde dos ossos e músculos. O cálcio, por exemplo, é um mineral essencial para a formação e manutenção da densidade óssea adequada. A deficiência de cálcio pode levar a ossos frágeis e aumentar o risco de osteoporose. Além disso, a vitamina D é fundamental para a absorção de cálcio no intestino, tornando-a igualmente importante para a saúde óssea. Uma dieta equilibrada que inclui fontes de cálcio, vitamina D e outros nutrientes é essencial para manter o aparelho locomotor saudável. A saúde mental também desempenha um papel significativo na função do aparelho locomotor. O estresse crônico, a ansiedade e a depressão podem afetar negativamente os músculos e articulações, levando a tensões musculares e dores crônicas.
A prática de técnicas de relaxamento, como o yoga e a meditação, pode ajudar a reduzir o estresse e melhorar a saúde geral do sistema locomotor. Condições médicas específicas também merecem destaque. A escoliose é uma deformidade da coluna vertebral que pode afetar a postura e a mobilidade. O tratamento pode envolver fisioterapia, órteses ou, em casos graves, cirurgia corretiva. A artrite, uma condição que causa inflamação das articulações, pode levar a dor e rigidez nas articulações. Existem diferentes tipos de artrite, incluindo osteoartrite e artrite reumatoide, cada uma com suas características e opções de tratamento. A gota é outra condição relacionada ao aparelho locomotor, causada pelo acúmulo de cristais de ácido úrico nas articulações, levando a crises de dor aguda nas articulações, principalmente no dedo grande do pé. Além disso, distúrbios neuromusculares, como a distrofia muscular e a esclerose lateral amiotrófica, afetam os músculos e podem levar à perda de mobilidade progressiva. Para concluir, o aparelho locomotor humano é uma maravilha da anatomia, cujo funcionamento adequado é essencial para nossa mobilidade e qualidade de vida. A nutrição adequada, a saúde mental e a compreensão das condições médicas que podem afetar esse sistema são fundamentais para mantê-lo em ótimo estado ao longo da vida. Cuidados regulares com a saúde, consultas médicas e a busca por tratamento adequado em caso de lesões ou condições médicas são práticas essenciais para garantir que nosso sistema locomotor continue a nos servir bem em todas as fases da vida. Na quarta parte desta exploração do aparelho locomotor humano, vamos abordar a importância do equilíbrio e da propriocepção, bem como destacar algumas intervenções médicas e terapêuticas que desempenham um papel fundamental na manutenção da saúde e funcionalidade deste sistema complexo. O equilíbrio é essencial para nossa capacidade de manter uma postura estável e realizar movimentos coordenados. Isso depende não apenas da força muscular, mas também da propriocepção, a capacidade do corpo de perceber sua posição no espaço. A propriocepção envolve receptores especializados nos músculos, articulações e tendões que informam o cérebro sobre a posição e movimento do corpo. O treinamento de equilíbrio e a reabilitação proprioceptiva são cruciais para prevenir quedas, especialmente em idosos. Falando em reabilitação, a fisioterapia desempenha um papel fundamental na recuperação de lesões musculoesqueléticas. Fisioterapeutas são especialistas em avaliar e tratar problemas relacionados ao aparelho locomotor. Eles usam uma variedade de técnicas, como exercícios terapêuticos, massagens e modalidades de tratamento, para melhorar a mobilidade, aliviar a dor e promover a recuperação. Outra intervenção importante é a cirurgia ortopédica, que pode ser necessária em casos de fraturas graves, lesões ligamentares ou doenças degenerativas das articulações. A cirurgia ortopédica visa restaurar a estrutura e a função das áreas afetadas e é frequentemente seguida por fisioterapia para uma recuperação completa. Além disso, a pesquisa contínua na área da medicina regenerativa tem levado a avanços promissores. Terapias como a terapia com células-tronco e a terapia de crescimento de cartilagem estão sendo exploradas para reparar danos nos ossos e nas articulações, oferecendo novas esperanças para pacientes com condições musculoesqueléticas crônicas. É importante mencionar que a prevenção desempenha um papel fundamental na saúde do aparelho locomotor. Evitar comportamentos de risco, como levantar objetos pesados de maneira inadequada, usar equipamento de proteção ao praticar esportes e manter uma postura adequada no trabalho ou nas atividades diárias pode ajudar a reduzir o risco de lesões. Por fim, a educação sobre a anatomia e funcionamento do aparelho locomotor é fundamental para promover uma abordagem proativa à saúde. Compreender os sinais de alerta de lesões e conhecer os recursos disponíveis para cuidar do sistema locomotor pode contribuir significativamente para uma vida saudável e ativa. Em síntese, o aparelho locomotor humano é uma maravilha da anatomia e um componente vital de nossa capacidade de movimento. Cuidados adequados, incluindo equilíbrio, fisioterapia, intervenções médicas e prevenção, são essenciais para mantê-lo funcionando de maneira ótima.
A pesquisa contínua na área médica oferece promissoras oportunidades de tratamento e regeneração, abrindo novos horizontes para a saúde do aparelho locomotor no futuro. Na quinta parte desta exploração sobre o aparelho locomotor humano, vamos nos concentrar na anatomia óssea, discutindo a nomenclatura e a localização dos principais ossos do corpo humano. O esqueleto humano é composto por aproximadamente 206 ossos, que proporcionam estrutura e suporte ao corpo. Os ossos podem ser divididos em duas categorias principais: ossos do esqueleto axial e ossos do esqueleto apendicular. O esqueleto axial inclui os ossos do crânio, feice, coluna vertebral e caixa torácica. Entre os ossos do crânio, temos o frontal, o parietal, o temporal e o occipital, que formam a calota craniana. Os ossos faciais incluem o maxilar, mandíbula, zigomático e nasal, entre outros. A coluna vertebral é composta por vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacrais e coxígeas. A caixa torácica consiste nas costelas, que se conectam à coluna vertebral, e no externo, que está na parte frontal. O esqueleto apendicular abrange os ossos dos membros superiores e inferiores, além das cinturas pélvica e escapular. Nos membros superiores, temos o húmero no braço, o rádio e a ulna no antebraço, e uma série de ossos nas mãos, incluindo o carpo, ossos do pulso, o metacarpo, ossos da palma, e as falanges dos dedos. Nos membros inferiores, encontramos o fêmur na coxa, a tíbia e a fíbula na perna, e uma série de ossos no pé, como o tarso, ossos do tornozelo, o metatarso, ossos da parte anterior do pé, e as falanges dos dedos do pé. As cinturas pélvica e escapular conectam os membros ao tronco. A cintura pélvica é formada pelos ossos do ilíaco, isquio e pubis e suporta o tronco e as vísceras abdominais. A cintura escapular inclui a escápula, omóplata, e a clavícula, osso da clavícula, e é responsável por conectar os membros superiores ao tronco. Cada um desses ossos desempenha um papel específico na mobilidade e na proteção de órgãos vitais. Além disso, os ossos são dinâmicos e estão em constante remodelação ao longo da vida, respondendo ao estresse e ao uso. Conhecer a nomenclatura e a localização dos ossos é fundamental para a compreensão da anatomia humana e para o diagnóstico e tratamento de lesões e condições ósseas. Isso é especialmente relevante para profissionais de saúde, como médicos, fisioterapeutas e radiologistas, que precisam avaliar e cuidar do sistema locomotor humano. Em resumo, a anatomia óssea do corpo humano é rica e complexa, com numerosos ossos distribuídos pelo esqueleto axial e apendicular. Cada osso tem uma função específica e é vital para nossa mobilidade e proteção. O conhecimento dos nomes e locais dos ossos é essencial para a prática médica e para a compreensão geral do funcionamento do aparelho locomotor humano. O aparelho cardiorrespiratório é um sistema fundamental no corpo humano, desempenhando um papel crítico na manutenção da vida e na distribuição de oxigênio e nutrientes para todas as células do organismo. O coração, um órgão muscular do tamanho de um punho fechado, é o centro desse sistema. Ele atua como uma bomba que impulsiona o sangue rico em oxigênio para todas as partes do corpo e coleta o sangue pobre em oxigênio de volta para os pulmões. O coração é dividido em 4 cavidades, 2 átrios, que recebem o sangue, e 2 ventrículos, que o bombeiam. A contração rítmica do coração é controlada pelo sistema elétrico do corpo, garantindo um fluxo de sangue constante. Os vasos sanguíneos são responsáveis por transportar o sangue pelo corpo. As artérias levam o sangue rico em oxigênio do coração para o resto do corpo, enquanto as veias trazem o sangue pobre em oxigênio de volta ao coração. A rede complexa de artérias e veias é vital para garantir que todas as células recebam os nutrientes e o oxigênio de que precisam para funcionar adequadamente. Os pulmões desempenham um papel crítico na troca de oxigênio e dióxido de carbono. Quando respiramos, o ar entra nos pulmões, onde ocorre a hematose, um processo em que o oxigênio é absorvido pelo sangue e o dióxido de carbono é liberado para ser expirado. Os pulmões também têm um sistema de alvéolos, pequenos sacos de ar onde essa troca gasosa ocorre. É graças a essa troca que nosso corpo obtém o oxigênio necessário para produzir energia e remove os resíduos metabólicos.
O sistema cardiovascular e o sistema respiratório estão intimamente interligados. O coração bombeia sangue rico em oxigênio para os tecidos do corpo, onde o oxigênio é usado na respiração celular para produzir energia. O dióxido de carbono, um subproduto desse processo, é então transportado de volta ao coração e levado aos pulmões, onde é expirado. Manter a saúde do aparelho cardiorrespiratório é vital para uma vida saudável. A prática regular de exercícios aeróbicos fortalece o coração e os pulmões, melhorando sua eficiência. Uma dieta equilibrada e a manutenção de um peso saudável também são fundamentais para a saúde cardiovascular. Além disso, evitar o tabagismo e minimizar a exposição a poluentes do ar ajuda a proteger os pulmões. Em resumo, o aparelho cardiorrespiratório é um sistema complexo e vital que fornece oxigênio e nutrientes a todas as células do corpo e remove produtos metabólicos. Compreender sua anatomia e função é essencial para manter um estilo de vida saudável e garantir o funcionamento adequado do sistema cardiovascular e respiratório ao longo da vida. Na segunda parte desta exploração do aparelho cardiorrespiratório, vamos abordar aspectos adicionais relacionados à anatomia e fisiologia desse sistema, bem como destacar algumas das condições de saúde que podem afetá-lo. O sangue desempenha um papel crucial no sistema cardiorrespiratório. Além de transportar oxigênio e dióxido de carbono, ele também carrega nutrientes, hormônios e células sanguíneas por todo o corpo. As células vermelhas do sangue, conhecidas como eritrócitos, são as principais transportadoras de oxigênio, graças à hemoglobina, uma proteína que se liga ao oxigênio nos pulmões e o libera nos tecidos. O sistema linfático também está intimamente relacionado ao sistema cardiorrespiratório. A linfa, um líquido claro, é coletada e filtrada pelos gânglios linfáticos para remover bactérias, vírus e outros detritos. O sistema linfático ajuda a manter a saúde do sistema circulatório, prevenindo infecções e mantendo o equilíbrio de fluidos no corpo. A hipertensão arterial, ou pressão alta, é uma condição comum que afeta o sistema cardiovascular. Ela pode resultar de vários fatores, como dieta inadequada, falta de exercício e predisposição genética. A pressão arterial elevada coloca uma tensão adicional no coração e nos vasos sanguíneos, aumentando o risco de doenças cardíacas, derrames e outros problemas de saúde. A aterosclerose é outra condição preocupante. Ela envolve o acúmulo de placas de gordura nas artérias, estreitando-as e dificultando o fluxo sanguíneo. Isso pode levar a condições graves, como infarto do miocárdio, ataque cardíaco e acidente vascular cerebral, AVC. As doenças respiratórias também representam um desafio para o sistema respiratório. A asma, por exemplo, é uma condição crônica que causa inflamação das vias aéreas, dificultando a respiração. A doença pulmonar obstrutiva crônica, POC, é outro exemplo, caracterizada por uma obstrução das vias aéreas e danos nos pulmões devido ao tabagismo e à exposição a poluentes. A insuficiência cardíaca é uma condição em que o coração não consegue bombear sangue suficiente para atender às necessidades do corpo. Pode resultar de várias causas, incluindo doenças cardíacas prévias, hipertensão e diabetes. A prevenção desempenha um papel crucial na manutenção da saúde do aparelho cardiorrespiratório. Isso inclui a adoção de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, exercícios regulares, abandono do tabagismo e controle do estresse. Além disso, exames médicos regulares são essenciais para monitorar a saúde cardiovascular e respiratória e detectar precocemente quaisquer problemas. Em resumo, o aparelho cardiorrespiratório é um sistema vital que fornece oxigênio e nutrientes ao corpo e remove produtos metabólicos. Compreender sua anatomia e fisiologia é essencial para manter a saúde e prevenir condições adversas. Adotar um estilo de vida saudável e procurar cuidados médicos adequados são passos importantes para garantir o bom funcionamento do sistema cardiovascular e respiratório. Na terceira parte desta exploração sobre o aparelho cardiorrespiratório, vamos aprofundar a discussão sobre a regulação e o controle desse sistema, bem como abordar a importância da capacidade aeróbica e os avanços tecnológicos no campo da medicina cardiorrespiratória.
O sistema nervoso autônomo desempenha um papel crucial na regulação do aparelho cardiorrespiratório. Ele controla a frequência cardíaca, a pressão arterial e a frequência respiratória em resposta às demandas do corpo. O sistema simpático, por exemplo, entra em ação em situações de estresse ou excitação, aumentando a frequência cardíaca e a pressão arterial para fornecer mais oxigênio e nutrientes aos músculos. Por outro lado, o sistema parasimpático age para reduzir a frequência cardíaca e promover o relaxamento em momentos de calma. A capacidade aeróbica é a capacidade do corpo de usar oxigênio de forma eficiente durante o exercício. Isso está intimamente relacionado ao sistema cardiorrespiratório, pois quanto mais eficiente esse sistema, maior será a capacidade aeróbica. O treinamento aeróbico, como corrida, natação e ciclismo, é fundamental para melhorar essa capacidade e promover a saúde cardiovascular. A tecnologia desempenha um papel crescente no diagnóstico e tratamento de condições cardiovasculares e respiratórias. Equipamentos avançados, como ressonância magnética cardíaca e tomografia computadorizada, permitem imagens detalhadas do coração e dos pulmões, facilitando o diagnóstico de problemas. Além disso, dispositivos médicos como marcapassos e ventiladores mecânicos têm revolucionado o tratamento de condições graves. A telemedicina também se tornou uma ferramenta importante, permitindo que médicos monitorem pacientes com condições cardiorrespiratórias crônicas remotamente. Isso é especialmente relevante em situações de pandemia, quando a consulta presencial pode ser limitada. Além disso, a pesquisa contínua na área da medicina cardiorrespiratória tem levado a avanços significativos. Terapias inovadoras, como a terapia de células-tronco para doenças cardíacas, estão sendo exploradas como opções de tratamento promissoras. Além disso, novas drogas e técnicas cirúrgicas estão expandindo as opções de tratamento para pacientes com condições cardiovasculares e respiratórias. Para manter a saúde do aparelho cardiorrespiratório, é fundamental adotar um estilo de vida saudável que inclua exercícios regulares, uma dieta equilibrada e a gestão do estresse. Além disso, é importante fazer exames médicos regulares, especialmente se houver histórico familiar de doenças cardiovasculares ou respiratórias. Em resumo, o aparelho cardiorrespiratório é um sistema vital que requer regulação precisa, treinamento adequado e cuidados tecnológicos avançados para manter a saúde e a qualidade de vida. Compreender como esse sistema funciona e adotar medidas preventivas e terapêuticas são passos essenciais para garantir um sistema cardiovascular e respiratório saudável ao longo da vida. Na quarta parte desta exploração do aparelho cardiorrespiratório, vamos abordar a importância do controle dos níveis de oxigênio e dióxido de carbono no corpo, bem como as interações desse sistema com outras partes do organismo e suas adaptações ao exercício físico. A homeostase dos gases sanguíneos é fundamental para o funcionamento adequado do corpo. O controle dos níveis de oxigênio, O2, e dióxido de carbono, CO2, é realizado principalmente pelos pulmões e pelo sistema cardiovascular. Quando os níveis de O2 no sangue caem ou os níveis de CO2 aumentam, os receptores quimiorreceptores localizados nas artérias e no tronco cerebral detectam essas mudanças e sinalizam o corpo a ajustar a frequência e profundidade da respiração para restaurar o equilíbrio. O aparelho cardiorrespiratório também está interligado com outros sistemas do corpo. Por exemplo, o sistema endócrino, por meio de hormônios como a epinefrina e a norepinefrina, pode influenciar a frequência cardíaca e a pressão arterial em situações de estresse. Além disso, o sistema imunológico desempenha um papel na resposta a infecções respiratórias, como a defesa contra vírus e bactérias invasores. As adaptações cardiorrespiratórias ao exercício físico são notáveis. O treinamento regular aumenta a eficiência do sistema cardiorrespiratório, tornando-o mais capaz de fornecer oxigênio aos músculos em atividade. Isso resulta em uma menor frequência cardíaca em repouso, uma maior capacidade aeróbica e uma recuperação mais rápida após o exercício. A análise da capacidade cardiorrespiratória é frequentemente usada em contextos médicos e esportivos. O teste ergométrico, por exemplo, avalia a resposta do sistema cardiovascular ao exercício, ajudando no diagnóstico de doenças cardíacas.
Atletas de alto desempenho também realizam testes para monitorar sua capacidade aeróbica e adaptar seus treinos. Condições médicas que afetam o aparelho cardiorrespiratório incluem arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca, doenças pulmonares como a fibrose cística e a apneia do sono, que causa interrupções na respiração durante o sono. A prevenção de problemas cardiorrespiratórios envolve a adoção de um estilo de vida saudável que inclua exercícios regulares, alimentação equilibrada, cessação do tabagismo e gestão do estresse. Em casos de condições médicas, o tratamento e o acompanhamento adequado são essenciais para garantir a saúde do sistema cardiorrespiratório. Em resumo, o aparelho cardiorrespiratório é crucial para a manutenção da homeostase do corpo e a adaptação a diferentes situações, incluindo o exercício físico. Sua regulação precisa é essencial para garantir um suprimento adequado de oxigênio e a remoção eficaz de dióxido de carbono. Compreender as complexas interações desse sistema com outros sistemas do corpo e adotar práticas de vida saudáveis são fundamentais para a saúde e o bem-estar geral. Na quinta parte desta exploração sobre o aparelho cardiorrespiratório, vamos mergulhar mais profundamente nos órgãos que compõem esse sistema, compreendendo suas funções e relações. 1. Coração. O coração é o órgão central do sistema cardiovascular. Sua função principal é bombear o sangue para todo o corpo. Ele possui 4 cavidades, 2 átrios, que recebem o sangue, e 2 ventrículos, que o bombeiam. O lado direito do coração recebe o sangue pobre em oxigênio das veias e o envia aos pulmões para oxigenação. O lado esquerdo recebe o sangue oxigenado dos pulmões e o bombeia para todas as partes do corpo. 2. Pulmões. Os pulmões são responsáveis pela troca gasosa, absorvendo o oxigênio do ar inalado e liberando o dióxido de carbono durante a expiração. Eles contêm milhões de pequenos sacos de ar chamados alvéolos, onde essa troca ocorre. Os pulmões estão localizados no tórax, protegidos pelas costelas. 3. Traqueia e brônquios. A traqueia é um tubo que leva o ar inalado dos pulmões para fora da garganta. Ela se divide em 2 brônquios principais, um para cada pulmão, que se ramificam em brônquios menores e, finalmente, chegam aos alvéolos pulmonares. 4. Diafragma. O diafragma é um músculo em forma de cúpula que separa o tórax do abdômen. Ele desempenha um papel crucial na respiração. Quando se contrai, o diafragma se achata e expande a cavidade torácica, permitindo a entrada de ar nos pulmões. Quando relaxa, o ar é expulso durante a expiração. 5. Artérias e veias. As artérias são responsáveis por transportar o sangue rico em oxigênio do coração para todas as partes do corpo. As veias, por outro lado, transportam o sangue pobre em oxigênio de volta ao coração. A artéria principal que deixa o coração é a aorta, que se ramifica em artérias menores. As veias maiores incluem a veia cava superior, que coleta sangue do corpo superior, e a veia cava inferior, que coleta sangue do corpo inferior. 6. Sistema linfático. Embora não seja parte do aparelho cardiorrespiratório, o sistema linfático está intimamente relacionado, pois ajuda a remover fluidos em excesso dos tecidos e participa da defesa imunológica. Os vasos linfáticos coletam o excesso de líquido e o transportam de volta à circulação sanguínea, enquanto os gânglios linfáticos filtram o líquido e combatem infecções. A relação entre esses órgãos é fundamental para a manutenção da homeostase do corpo. O coração bombeia o sangue rico em oxigênio para os tecidos, enquanto os pulmões fornecem esse oxigênio e removem o dióxido de carbono. As artérias e veias são responsáveis por transportar esse sangue, e o diafragma coordena a respiração para fornecer oxigênio aos tecidos. Em resumo, cada órgão no aparelho cardiorrespiratório desempenha uma função específica e vital para manter a vida. A coordenação desses órgãos é essencial para garantir um suprimento adequado de oxigênio e nutrientes a todas as células do corpo e a remoção eficaz de produtos metabólicos, contribuindo para a saúde geral do organismo. O sistema gastrointestinal, também conhecido como sistema digestivo, desempenha um papel fundamental em nosso corpo.
Ele é responsável por uma série de processos complexos que permitem a digestão dos alimentos que consumimos, a absorção dos nutrientes necessários e a eliminação dos resíduos indesejados. O processo digestivo começa na boca, onde os alimentos são mastigados e misturados com a saliva, que contém enzimas que começam a quebrar os carboidratos. Em seguida, o alimento passa pela garganta e entra no estômago, onde é exposto ao ácido gástrico e a enzimas digestivas que ajudam a decompor proteínas. Após o estômago, o alimento segue para o intestino delgado, onde ocorre a maior parte da absorção de nutrientes. O pâncreas secreta enzimas que ajudam na digestão de proteínas, gorduras e carboidratos, enquanto o fígado produz bile, que é armazenada na vesícula biliar e liberada no intestino delgado para auxiliar na digestão das gorduras. À medida que os nutrientes são absorvidos pelas paredes do intestino delgado, eles entram na corrente sanguínea e são transportados para as células do corpo, fornecendo energia e os elementos essenciais para o funcionamento adequado do organismo. O que não é absorvido pelo intestino delgado segue para o intestino grosso, onde ocorre a absorção final de água e sais minerais, transformando os resíduos líquidos em fezes sólidas. As bactérias no intestino grosso desempenham um papel importante na fermentação de resíduos não digeríveis e na produção de algumas vitaminas. Por fim, as fezes são eliminadas do corpo através do ânus durante o processo de defecação. Todo esse sistema é coordenado por um complexo sistema nervoso entérico no trato gastrointestinal, que funciona de forma autônoma, mas também é influenciado pelo sistema nervoso central. Em resumo, o sistema gastrointestinal é um sistema incrivelmente complexo e vital para nossa sobrevivência. Ele desempenha um papel crucial na obtenção de nutrientes essenciais dos alimentos que consumimos e na eliminação de resíduos indesejados do corpo, garantindo nossa saúde e bem-estar. No sistema gastrointestinal, cada parte desempenha um papel distinto e crucial. O intestino delgado, por exemplo, tem uma superfície incrivelmente ampliada por meio de vilosidades e microvilosidades, aumentando significativamente a área de absorção. Isso permite que os nutrientes, como glicose, aminoácidos e ácidos graxos, sejam capturados de maneira eficaz e transportados para a corrente sanguínea, alimentando nossas células. As glândulas do estômago não apenas produzem ácido gástrico para ajudar na digestão, mas também secretam uma proteína chamada fator intrínseco, essencial para a absorção da vitamina B12 no intestino delgado. A vitamina B12 é necessária para a produção de glóbulos vermelhos saudáveis e o funcionamento adequado do sistema nervoso. No intestino grosso, a fermentação de resíduos não digeríveis pelas bactérias colonicas é uma parte essencial da digestão. Isso não apenas auxilia na quebra de substâncias complexas, como fibras, mas também gera ácidos graxos de cadeia curta que têm benefícios para a saúde intestinal e geral. Além disso, o sistema gastrointestinal está intrinsecamente ligado ao sistema imunológico. O trato gastrointestinal é frequentemente exposto a patógenos e antígenos de alimentos. Para proteger o corpo, o sistema imunológico mucoso do intestino atua como uma primeira linha de defesa, enquanto os nódulos linfáticos mesentéricos ajudam a regular a resposta imunológica. Problemas no sistema gastrointestinal podem ter consequências significativas para a saúde. Doenças como a doença inflamatória intestinal, a síndrome do intestino irritável e a doença celíaca afetam milhões de pessoas em todo o mundo, causando desconforto significativo e afetando a qualidade de vida. Além disso, o sistema gastrointestinal desempenha um papel crítico na desintoxicação do corpo. O fígado é o principal órgão envolvido na metabolização de toxinas e medicamentos, transformando-os em substâncias menos tóxicas que podem ser excretadas com segurança. Em conclusão, o sistema gastrointestinal é uma maravilha da biologia, envolvendo uma complexa interação de órgãos, enzimas, bactérias e sistemas de defesa. Sua importância para nossa saúde geral é inegável, e entender seu funcionamento é fundamental para manter um estilo de vida saudável e evitar problemas de saúde relacionados ao sistema digestivo. Continuando nossa exploração do sistema gastrointestinal, é importante destacar o papel fundamental do microbioma intestinal.
Este é um ecossistema complexo de trilhões de micro-organismos, incluindo bactérias, vírus e fungos, que habitam nosso trato digestivo. Essas criaturas minúsculas desempenham um papel crucial em nossa saúde. O microbioma intestinal está envolvido na digestão de certos carboidratos complexos que não podemos quebrar por conta própria, como fibras, produzindo ácidos graxos de cadeia curta que beneficiam a saúde intestinal e geral. Além disso, essas bactérias ajudam a manter o equilíbrio ácido-base no intestino e podem influenciar a absorção de nutrientes. Surpreendentemente, o microbioma intestinal também desempenha um papel importante no sistema imunológico. Ele ajuda a treinar o sistema imunológico para distinguir entre bactérias benéficas e patógenos prejudiciais, contribuindo para uma resposta imunológica equilibrada. Além disso, o microbioma intestinal está sendo estudado em relação a condições autoimunes e alergias, pois sua composição pode influenciar a suscetibilidade a essas condições. Outra parte crucial do sistema gastrointestinal é o apêndice, muitas vezes considerado um órgão vestigial sem função aparente. No entanto, pesquisas recentes sugerem que o apêndice pode ter um papel na manutenção do microbioma intestinal. Em casos de infecção intestinal grave, o apêndice pode servir como um estoque de boas bactérias para repovoar o intestino após a recuperação. Além disso, o sistema gastrointestinal está intimamente ligado ao sistema nervoso. O trato gastrointestinal possui seu próprio sistema nervoso, conhecido como sistema nervoso entérico, que regula muitas funções digestivas de forma autônoma. A comunicação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico é essencial para o funcionamento adequado do sistema digestivo. Problemas gastrointestinais podem ter um impacto significativo na qualidade de vida. Doenças como refluxo gastroesofágico, úlceras, constipação crônica e doença do refluxo gastroesofágico, DRGE, podem causar desconforto diário. Além disso, o câncer coloretal é uma das principais causas de mortalidade por câncer em todo o mundo, destacando a importância da detecção precoce e da prevenção. Em resumo, o sistema gastrointestinal é um sistema complexo e fascinante que vai muito além da simples digestão. Envolve interações entre órgãos, microbioma, sistema imunológico e sistema nervoso, desempenhando um papel crucial em nossa saúde geral. Compreender essas complexidades é essencial para promover uma boa saúde digestiva e bem-estar geral. Prosseguindo na exploração do sistema gastrointestinal, vale destacar a relação entre a saúde mental e o funcionamento desse sistema. O chamado eixo intestino-cérebro é uma via de comunicação bidirecional entre o sistema nervoso entérico do trato gastrointestinal e o sistema nervoso central. Esta conexão desempenha um papel surpreendente em nosso bem-estar emocional. Estudos recentes revelaram que o microbioma intestinal pode influenciar o nosso estado de humor e saúde mental. Bactérias intestinais desempenham um papel na produção de neurotransmissores, como a serotonina, que estão envolvidos na regulação do humor e do estresse. Distúrbios no microbioma, como a desbiose, foram associados a condições como depressão, ansiedade e transtornos do espectro autista. Além disso, o sistema gastrointestinal é o centro de regulação do apetite e do metabolismo. Hormônios produzidos no intestino, como a grelina e a leptina, desempenham um papel na regulação da fome e da saciedade. Desregulações nesse sistema podem contribuir para problemas de peso, incluindo a obesidade. A manutenção da integridade da barreira intestinal também é crucial. O revestimento do intestino contém células especializadas que formam uma barreira física contra patógenos e toxinas. Quando essa barreira fica comprometida, pode ocorrer o vazamento de substâncias indesejadas para a corrente sanguínea, desencadeando respostas inflamatórias e contribuindo para condições como a síndrome do intestino permeável. A nutrição desempenha um papel importante na saúde gastrointestinal. Dietas ricas em fibras, frutas, verduras e proteínas magras podem promover um microbioma saudável e regular o funcionamento do intestino. A água também desempenha um papel vital na prevenção da constipação e na manutenção da hidratação do trato gastrointestinal. Por fim, a medicina avançou na abordagem de distúrbios gastrointestinais com técnicas como a endoscopia e a colonoscopia,
que permitem a visualização direta do trato gastrointestinal para diagnóstico e tratamento. Além disso, novas terapias, como a terapia biológica para doenças inflamatórias intestinais, estão revolucionando o tratamento dessas condições. Em resumo, o sistema gastrointestinal é uma maravilha da biologia que vai além da digestão e envolve nossa saúde mental, regulação do apetite, metabolismo e muito mais. Cuidar desse sistema é essencial para uma vida saudável e equilibrada, e a pesquisa contínua está revelando conexões surpreendentes entre o intestino e outros aspectos da saúde humana. Vamos explorar em mais detalhes os principais órgãos que compõem o sistema gastrointestinal, bem como suas funções e interações. 1. Boca. A boca é o ponto de entrada do sistema digestivo. Os dentes trituram os alimentos, enquanto as glândulas salivares secretam saliva que contém enzimas, como a amilase, que começam a quebrar os carboidratos. 2. Faringe. Após a boca, os alimentos passam pela faringe, um tubo muscular comum à respiração e à digestão. 3. Esôfago. O esôfago é um tubo muscular que transporta o alimento da faringe para o estômago por meio de movimentos coordenados conhecidos como peristaltismo. 4. Estômago. O estômago é um órgão muscular que armazena, mistura e digere os alimentos. Ele produz ácido gástrico e enzimas, como a pepsina, para começar a digestão das proteínas. 5. Fígado. O fígado é um órgão grande que desempenha várias funções essenciais. Produz bile, que é armazenada na vesícula biliar e liberada no intestino delgado para emulsificar gorduras. Além disso, o fígado está envolvido na metabolização de nutrientes e na desintoxicação do corpo. 6. Vesícula biliar. A vesícula biliar armazena e libera bile para o intestino delgado, onde ajuda na digestão das gorduras. 7. Pâncreas. O pâncreas é um órgão glandular que secreta enzimas digestivas, como a lipase e a amilase, no intestino delgado para digerir gorduras e carboidratos. Também produz insulina e glucagon, hormônios que regulam o nível de açúcar no sangue. 8. Intestino delgado. O intestino delgado é onde ocorre a absorção primária de nutrientes. Suas vilosidades aumentam a área de superfície para a absorção de glicose, aminoácidos, ácidos graxos e outros nutrientes. 9. Intestino grosso. O intestino grosso consiste no cólon e no reto. É responsável pela absorção final de água e sais minerais, bem como pela formação e armazenamento das fezes. 10. Ânus. O ânus é a abertura final do sistema gastrointestinal, onde as fezes são eliminadas do corpo durante a defecação. Cada órgão desempenha um papel específico e interage de maneira coordenada para garantir a digestão eficaz dos alimentos, a absorção de nutrientes essenciais e a eliminação de resíduos indesejados. Qualquer disfunção em qualquer um desses órgãos pode levar a problemas de saúde gastrointestinal. Portanto, manter um estilo de vida saudável e buscar assistência médica quando necessário é fundamental para garantir o funcionamento adequado desse sistema complexo. O sistema urinário e reprodutor são componentes essenciais do corpo humano, desempenhando papéis distintos e vitais para a sobrevivência e reprodução da espécie. O sistema urinário é responsável pela regulação do equilíbrio hídrico e pela eliminação de resíduos metabólicos. Os principais órgãos do sistema urinário incluem os rins, ureteres, bexiga e uretra. Os rins desempenham a função de filtrar o sangue, removendo produtos de resíduos, toxinas e excesso de água para formar a urina. Os ureteres transportam a urina dos rins para a bexiga, onde é armazenada até ser eliminada do corpo através da uretra. A urina é essencial para a manutenção do equilíbrio de eletrólitos, água e ácido base no organismo. Por outro lado, o sistema reprodutor é responsável pela reprodução humana. Nos homens, os principais órgãos incluem os testículos, epidídimos, ductos deferentes, glândulas sexuais acessórias e o pênis. Os testículos produzem espermatozoides e hormônios sexuais masculinos, enquanto o pênis é o órgão copulatório. Nas mulheres, os órgãos reprodutores incluem os ovários, trompas de falópio, útero, vagina e mamas. Os ovários produzem óvulos e hormônios sexuais femininos. Durante o ciclo menstrual,
um óvulo é liberado pelos ovários e, se fertilizado por um espermatozoide, pode resultar em gravidez. O útero é o órgão onde o feto se desenvolve durante a gravidez. Além disso, os hormônios sexuais desempenham um papel fundamental na regulação do sistema reprodutor, influenciando o desenvolvimento sexual secundário, o ciclo menstrual e a função sexual. Ambos os sistemas, urinário e reprodutor, são essenciais para a saúde e a reprodução humana, desempenhando funções vitais no corpo. Na continuação deste tema, é importante destacar algumas questões adicionais relacionadas ao sistema urinário e reprodutor. Primeiramente, os rins desempenham um papel fundamental na regulação da pressão arterial, controlando o volume sanguíneo e a concentração de substâncias como o sódio. Eles também estão envolvidos na produção de eritropoietina, um hormônio que estimula a produção de glóbulos vermelhos na medula óssea. No sistema reprodutor masculino, é crucial mencionar que os testículos são sensíveis à temperatura e precisam ser mantidos ligeiramente mais frios do que a temperatura corporal. Isso é alcançado pelo escroto, um saco de pele que abriga os testículos e regula sua temperatura, garantindo a produção adequada de espermatozoides. No sistema reprodutor feminino, o ciclo menstrual é um processo complexo regulado por flutuações hormonais. O óvulo liberado durante a ovulação é capturado pelas trompas de Falópio e, se não for fertilizado, é expelido durante a menstruação. O útero é um órgão muscular que se expande durante a gravidez para acomodar o crescimento do feto. Após o parto, o útero se contrai para voltar ao seu tamanho normal. Além disso, é importante mencionar as questões de saúde relacionadas a esses sistemas. Distúrbios renais, como a insuficiência renal, podem ter consequências graves. No sistema reprodutor, condições como a endometriose, miomas uterinos e câncer de ovário podem afetar a saúde das mulheres. Nos homens, o câncer de próstata é uma preocupação significativa. Em ambos os sistemas, a prevenção e a detecção precoce de problemas de saúde são cruciais. Consultas médicas regulares, exames de rotina e estilo de vida saudável desempenham um papel vital na manutenção da saúde do sistema urinário e reprodutor. Portanto, esses sistemas não apenas desempenham funções fundamentais no corpo humano, mas também exigem cuidados e atenção adequados para garantir uma vida saudável e reprodutiva. Continuando nossa exploração dos sistemas urinário e reprodutor, é fundamental destacar o papel da micção no sistema urinário. A micção é o processo de eliminação de urina da bexiga para o ambiente externo através da uretra. Esse ato é controlado por complexos mecanismos neurais e musculares, permitindo que a urina seja armazenada na bexiga até que seja apropriado eliminar. No sistema reprodutor masculino, a produção de espermatozoides começa na puberdade e continua ao longo da vida. O número e a qualidade dos espermatozoides podem ser afetados por fatores como estilo de vida, exposição a toxinas ambientais e problemas de saúde. Isso tem implicações diretas na fertilidade masculina. No sistema reprodutor feminino, o controle hormonal é fundamental. O ciclo menstrual é regulado por hormônios como o estrogênio e a progesterona, que influenciam o crescimento do revestimento uterino e a liberação do óvulo. Alterações hormonais podem levar a distúrbios menstruais e até mesmo à infertilidade. Outro aspecto relevante é a contracepção, que envolve uma série de métodos para prevenir a gravidez. Esses métodos variam desde contraceptivos hormonais até dispositivos intrauterinos, DIU, e métodos de barreira. A escolha do método contraceptivo depende das preferências individuais e das necessidades de planejamento familiar. No âmbito da saúde sexual e reprodutiva, a educação desempenha um papel crucial. A educação sexual adequada e o acesso a serviços de saúde reprodutiva são fundamentais para garantir escolhas informadas, prevenir doenças sexualmente transmissíveis e promover a saúde reprodutiva em geral. Em termos de desafios de saúde global, a infecção pelo vírus HPV, papilomavírus humano, é um tema relevante, uma vez que está relacionada ao câncer cervical e a outras condições de saúde. A vacinação contra o HPV é uma estratégia importante de prevenção.
Em resumo, os sistemas urinário e reprodutor são complexos, interconectados e vitais para a saúde humana. Eles desempenham funções essenciais, têm desafios de saúde específicos e requerem cuidados adequados para garantir o bem-estar geral e a capacidade reprodutiva. O conhecimento sobre esses sistemas e a promoção de uma saúde reprodutiva saudável são aspectos cruciais da medicina e da educação em saúde. Continuando nossa exploração dos sistemas urinário e reprodutor, é relevante abordar questões relacionadas à disfunção e ao tratamento desses sistemas. No sistema urinário, condições como infecções do trato urinário, cálculos renais e incontinência urinária podem afetar a qualidade de vida das pessoas. O tratamento dessas condições varia desde o uso de antibióticos para infecções até procedimentos cirúrgicos para a remoção de cálculos renais. A incontinência urinária pode ser gerenciada por meio de terapia comportamental, fisioterapia e, em alguns casos, cirurgia. A insuficiência renal é uma preocupação séria, que pode levar à necessidade de diálise ou transplante renal. A diálise é um procedimento que remove resíduos e excesso de fluidos do corpo quando os rins não conseguem mais realizar essa função. O transplante renal é considerado o tratamento definitivo para a insuficiência renal crônica. No sistema reprodutor, a infertilidade é um desafio enfrentado por muitos casais. A infertilidade pode ter várias causas, incluindo problemas nos órgãos reprodutores, distúrbios hormonais, fatores genéticos e estilo de vida. Tratamentos de reprodução assistida, como fertilização in vitro, FIV, inseminação artificial e doação de óvulos ou esperma, oferecem opções para casais que desejam ter filhos. Por outro lado, é crucial abordar questões relacionadas à saúde sexual e reprodutiva, como educação sexual, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e planejamento familiar. A educação sexual abrangente é essencial para garantir que as pessoas tenham informações precisas e acessíveis sobre a saúde reprodutiva. A saúde reprodutiva também abrange questões éticas e de direitos humanos, como o acesso ao aborto seguro e legal em muitos países. Essas questões podem gerar debates complexos e polarizados em todo o mundo. Em termos de pesquisa médica, avanços contínuos estão sendo feitos para entender melhor esses sistemas e desenvolver tratamentos mais eficazes para uma ampla gama de condições. Pesquisas sobre terapias regenerativas, como a criação de órgãos em laboratório, também têm o potencial de revolucionar o tratamento de doenças renais e problemas de fertilidade. Em resumo, os sistemas urinário e reprodutor são fundamentais para a saúde humana, e a compreensão de suas funções, distúrbios e tratamentos é crucial para a medicina moderna e para promover o bem-estar das pessoas em todo o mundo. A pesquisa contínua e a educação são essenciais para avançar na prevenção e no tratamento de condições relacionadas a esses sistemas. Vamos agora explorar mais profundamente os órgãos que compõem os sistemas urinário e reprodutor, seus nomes, funções e relações no corpo humano. No sistema urinário. 1. Rins. Os rins são os órgãos principais do sistema urinário. Eles têm a forma de feijões e estão localizados na parte de trás do abdômen, logo abaixo das costelas. Os rins têm a função de filtrar o sangue, removendo produtos de resíduos, excesso de água e eletrólitos indesejados para formar a urina. 2. Ureteres. Os ureteres são tubos que conectam os rins à bexiga. Eles transportam a urina dos rins para a bexiga, onde é armazenada até ser eliminada. 3. Bexiga. A bexiga é um órgão musculoso que atua como um reservatório temporário para a urina. À medida que a urina se acumula na bexiga, ocorre uma sensação de necessidade de urinar. A bexiga é controlada pelo músculo esfincteriano, que regula a liberação da urina através da uretra. 4. Uretra. A uretra é um tubo que conduz a urina da bexiga para fora do corpo. Nos homens, a uretra também desempenha um papel na condução do esperma durante a ejaculação. No sistema reprodutor. 1. Testículos. Os testículos são as glândulas sexuais masculinas e estão localizados na bolsa escrotal. Sua função primordial é a produção de espermatozoides e a secreção de hormônios sexuais masculinos, como a testosterona. 2. Epidídimos.
os epidídimos são estruturas em forma de tubo localizadas na parte de trás de cada testículo. Eles desempenham um papel na maturação e armazenamento dos espermatozoides antes da ejaculação. 3. Ductos deferentes. Os ductos deferentes são tubos que transportam os espermatozoides dos epidídimos até a uretra durante a ejaculação. 4. Glândulas sexuais acessórias. Incluem as vesículas seminais, próstata e glândulas bulbouretrais. Essas glândulas produzem fluidos que se misturam com os espermatozoides para formar o sêmen, fornecendo nutrição e proteção. 5. Pênis. O pênis é o órgão copulatório masculino que permite a introdução do esperma no trato reprodutor feminino durante o ato sexual. No sistema reprodutor feminino. 1. Ovários. Os ovários são as glândulas sexuais femininas que produzem óvulos, ou ócitos, e hormônios sexuais femininos, como o estrogênio e a progesterona. 2. Trompas de falópio. As trompas de falópio são tubos que conectam os ovários ao útero. São o local onde ocorre a fertilização, quando um espermatozoide encontra e fertiliza um óvulo. 3. Útero. O útero é um órgão muscular em forma de pera onde o embrião se implanta e se desenvolve durante a gravidez. 4. Vagina. A vagina é um canal muscular que liga o útero ao exterior do corpo e serve como um canal de parto durante o nascimento. Também é uma parte importante da anatomia feminina relacionada ao prazer sexual. 5. Mamas. As mamas são glândulas mamárias que têm um papel crucial na amamentação. Elas também podem desempenhar um papel na estimulação sexual. Esses órgãos têm funções específicas e interagem de maneira complexa para permitir a reprodução e a eliminação de resíduos do corpo. O funcionamento harmonioso desses sistemas é vital para a saúde e a sobrevivência humana. O sistema endócrino e o sistema nervoso são dois sistemas complexos e interligados que desempenham papéis cruciais no funcionamento do corpo humano. Eles são responsáveis por regular uma variedade de processos fisiológicos que mantêm o corpo em equilíbrio. O sistema endócrino é composto por glândulas endócrinas, como a glândula pituitária, a tireoide, as glândulas paratireoides, as suprarrenais, o pâncreas e os testículos ovários. Essas glândulas secretam hormônios diretamente na corrente sanguínea, que atuam como mensageiros químicos para controlar funções como o metabolismo, o crescimento, a reprodução e a regulação do equilíbrio eletrolítico. A glândula pituitária, localizada no cérebro, é frequentemente chamada de mestre do sistema endócrino, pois controla a liberação de hormônios por outras glândulas. A tireoide regula o metabolismo, enquanto as glândulas paratireoides controlam o cálcio no sangue. As suprarrenais produzem hormônios como o cortisol em resposta ao estresse, e o pâncreas regula os níveis de glicose no sangue por meio da insulina e do glucagon. Os testículos e ovários são responsáveis pela produção de hormônios sexuais. Por outro lado, o sistema nervoso é uma rede complexa de células nervosas, ou neuroníons, que transmitem informações através de sinais elétricos e químicos. O sistema nervoso é dividido em duas partes principais, o sistema nervoso central, SNC, e o sistema nervoso periférico, SNP. O SNC consiste no cérebro e na medula espinhal, enquanto o SNP inclui os nervos que se ramificam pelo corpo. O cérebro desempenha um papel fundamental na coordenação de todas as funções do corpo. Ele interpreta informações sensoriais, processa pensamentos, controla os movimentos voluntários e regula funções autônomas, como a respiração e a frequência cardíaca. A medula espinhal atua como um centro de comunicação entre o cérebro e o resto do corpo. O SNP é responsável por transmitir informações entre o SNC e o corpo. Isso inclui a transmissão de sensações físicas, como dor e temperatura, e a coordenação de movimentos musculares voluntários. Ambos os sistemas, endócrino e nervoso, estão intimamente relacionados e frequentemente interagem para manter o equilíbrio no corpo. Por exemplo, a glândula pituitária é influenciada por sinais do sistema nervoso e, por sua vez, controla a liberação de hormônios que afetam a resposta do corpo ao estresse. Em resumo, o sistema endócrino e o sistema nervoso desempenham papéis vitais na regulação das funções do corpo humano.
Eles trabalham juntos para manter a homeostase e garantir que o corpo funcione de maneira eficaz e eficiente, respondendo a estímulos internos e externos. Essa complexa rede de comunicação e controle é essencial para nossa sobrevivência e bem-estar. No sistema endócrino, a regulação dos hormônios é crucial para a saúde. A glândula pineal, por exemplo, produz melatonina, que regula o ciclo circadiano e o sono. Já as células do tecido adiposo liberam leptina, que controla o apetite e o armazenamento de gordura. Além disso, as células alfa e beta nas ilhotas pancreáticas liberam glucagon e insulina, respectivamente, para regular os níveis de glicose no sangue. No sistema nervoso, a comunicação entre os neuroníons ocorre por meio de neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina. A serotonina está envolvida no humor e na regulação do sono, enquanto a dopamina desempenha um papel fundamental no sistema de recompensa e no movimento. Distúrbios no equilíbrio desses neurotransmissores podem resultar em condições como depressão e doença de Parkinson. A coordenação entre esses sistemas é evidente em situações de estresse. Quando o corpo percebe uma ameaça, o sistema nervoso autônomo simpático é ativado, liberando adrenalina e noradrenalina, preparando o corpo para a luta ou a fuga. Simultaneamente, o sistema endócrino libera cortisol, um hormônio do estresse, para fornecer energia extra e suprimir funções não essenciais, como a digestão. Além disso, o sistema endócrino e nervoso desempenham papéis fundamentais na regulação do desenvolvimento e crescimento. Durante a puberdade, a glândula pituitária libera hormônios que desencadeiam mudanças físicas e sexuais. O sistema nervoso também influencia o desenvolvimento do cérebro, moldando as conexões neuronais em resposta à experiência e ao aprendizado. Outra interação notável ocorre no sistema imunológico. O estresse crônico, que envolve a ativação repetida do sistema nervoso e endócrino, pode afetar negativamente a resposta imunológica, tornando o corpo mais suscetível a doenças. Em resumo, o sistema endócrino e o sistema nervoso continuam a desempenhar papéis multifacetados e interligados na regulação do corpo humano. Suas complexas interações e regulações garantem que o organismo funcione em harmonia, adaptando-se a desafios ambientais e mantendo a saúde e o equilíbrio ao longo da vida. Compreender a interconexão desses sistemas é essencial para a pesquisa médica e a prática clínica, ajudando a tratar uma variedade de condições e melhorar a qualidade de vida. No sistema endócrino, a comunicação entre as glândulas é altamente regulada por meio de um sistema de feedback. Isso significa que os níveis de hormônios são monitorados constantemente e, se estiverem fora de equilíbrio, as glândulas ajustam sua produção em resposta. Por exemplo, quando os níveis de glicose no sangue aumentam após uma refeição, o pâncreas libera insulina para permitir que as células absorvam a glicose e, assim, normalizem os níveis. Isso é crucial para evitar condições como diabetes. Além disso, o sistema endócrino desempenha um papel fundamental na reprodução. O sistema reprodutivo é influenciado por hormônios sexuais, como estrogênio e progesterona nas mulheres e testosterona nos homens. A regulação precisa desses hormônios é essencial para o ciclo menstrual, a fertilidade e o desenvolvimento de características sexuais secundárias. No sistema nervoso, as conexões neurais são incrivelmente complexas. Bilhões de neuroníons se comunicam por meio de sinapses, transmitindo informações de forma rápida e eficiente. Além disso, o sistema nervoso é responsável pela plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de se adaptar e remodelar em resposta ao aprendizado, lesões ou mudanças ambientais. Isso é fundamental para o desenvolvimento infantil e a recuperação após lesões cerebrais. Um aspecto fascinante do sistema nervoso é o sistema de neurotransmissores. Cada neurotransmissor desempenha um papel específico na comunicação neural. A acetilcolina está envolvida na contração muscular e na memória, enquanto o GABA regula a atividade cerebral e previne a hiperexcitação. A compreensão desses neurotransmissores é crucial para o desenvolvimento de medicamentos que afetam positivamente condições como a depressão, a ansiedade e a esquizofrenia. Além disso, o sistema nervoso autônomo, que controla funções involuntárias como a frequência cardíaca e a digestão,
é dividido em dois ramos, o simpático, que prepara o corpo para a ação, e o parasimpático, que promove o repouso e a digestão. Essa regulação finamente equilibrada é fundamental para a manutenção da homeostase no corpo. Em resumo, o sistema endócrino e o sistema nervoso continuam a revelar segredos fascinantes sobre a complexidade do corpo humano. Suas interações intrincadas afetam praticamente todos os aspectos da vida e da saúde humanas. A pesquisa contínua nessas áreas é essencial para desvendar novos conhecimentos sobre doenças, desenvolvimento humano e possíveis intervenções terapêuticas. O estudo desses sistemas é uma janela para a maravilha da biologia e da fisiologia humanas. No sistema endócrino, as glândulas também desempenham um papel fundamental na regulação do sistema imunológico. O timo, por exemplo, é uma glândula localizada na parte superior do tórax e é responsável por produzir linfócitos T, um tipo de célula do sistema imunológico. Essas células desempenham um papel crucial na defesa do corpo contra infecções e câncer. Além disso, o sistema endócrino está intrinsecamente ligado ao sistema reprodutivo. Durante a gravidez, a placenta produz hormônios que sustentam o desenvolvimento do feto e preparam o corpo para o parto. A prolactina, produzida pela glândula pituitária, estimula a produção de leite nas glândulas mamárias após o parto. No sistema nervoso, a neuroplasticidade continua a ser uma área de pesquisa fascinante. A capacidade do cérebro de se adaptar e reorganizar é fundamental para a reabilitação após lesões cerebrais, como derrames. Terapias inovadoras, como a estimulação cerebral profunda, mostram promessas no tratamento de distúrbios neurológicos, como o mal de Parkinson e a epilepsia. Outro aspecto interessante é a relação entre o sistema nervoso e a cognição. A pesquisa em neurociência cognitiva revelou insights profundos sobre como o cérebro processa informações, toma decisões e forma memórias. Essa compreensão é aplicada em campos como a inteligência artificial, onde os modelos de aprendizado de máquina são inspirados pela arquitetura do cérebro humano. Além disso, a neurociência social explora como o sistema nervoso está relacionado com as interações sociais e emocionais. Estudos nessa área forneceram informações sobre empatia, tomada de decisões morais e transtornos do espectro do autismo, ajudando a melhorar a compreensão e o tratamento desses aspectos complexos da psicologia humana. Em resumo, os sistemas endócrino e nervoso continuam a ser áreas de pesquisa e descoberta empolgantes. Sua interação e influência em todos os aspectos da saúde e do comportamento humano são fundamentais para o nosso entendimento do corpo e da mente. À medida que a ciência avança, novos insights nesses sistemas proporcionam oportunidades para tratamentos médicos mais eficazes, melhor compreensão da cognição e um vislumbre mais profundo da complexidade da experiência humana. Vamos explorar os órgãos e suas funções no sistema endócrino e nervoso, bem como suas interações. 1. Glândula pituitária. Hipófise. A glândula pituitária, localizada na base do cérebro, é frequentemente chamada de mestre do sistema endócrino. Ela controla a liberação de hormônios por outras glândulas, como a tireoide, as glândulas adrenais e os testículos ovários. Além disso, a pituitária produz hormônios importantes, como o hormônio do crescimento, que regula o crescimento e o desenvolvimento. 2. Tireoide. Localizada no pescoço, a tireoide produz hormônios tireoidianos, como a tiroxina, T4, e a triododotironina, T3, que regulam o metabolismo, o crescimento e o desenvolvimento. A tireoide é influenciada pela tireotropina, TSH, da pituitária. 3. Glândulas paratireoides. Pequenas glândulas anexas à tireoide, as glândulas paratireoides produzem o hormônio paratireoidiano, PTH, que regula os níveis de cálcio no sangue, essenciais para a função neuromuscular e óssea. 4. Glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais, localizadas acima dos rins, produzem hormônios como o cortisol, resposta ao estresse, e a adrenalina, resposta de luta ou fuga. Elas também são essenciais na regulação do equilíbrio de eletrólitos. 5. Pâncreas. O pâncreas desempenha um papel duplo, atuando tanto no sistema endócrino quanto no digestivo.
As ilhotas de Langerhans no pâncreas liberam insulina para reduzir os níveis de glicose no sangue e glucagon para aumentá-los. 6. Testículos ovários. Os testículos nos homens e os ovários nas mulheres produzem hormônios sexuais, como a testosterona e o estrogênio. Esses hormônios desempenham papéis cruciais na reprodução e no desenvolvimento sexual. No sistema nervoso, os principais órgãos e suas funções incluem: 1. Cérebro. O cérebro é o centro de controle do sistema nervoso e coordena funções cognitivas, sensoriais, motoras e autônomas. Ele interpreta informações sensoriais, processa pensamentos e controla o movimento voluntário. 2. Medula espinhal. A medula espinhal é uma extensão do cérebro que transmite informações entre o cérebro e o resto do corpo. Ela também é responsável por reflexos rápidos, como o movimento involuntário de retirar a mão de uma superfície quente. 3. Nervos periféricos. Os nervos periféricos são extensões dos neuronídeos que se ramificam pelo corpo, transmitindo informações sensoriais e comandos motores. Eles conectam órgãos, músculos e pele ao sistema nervoso central. 4. Sistema nervoso autônomo. Este sistema regula funções involuntárias, como a frequência cardíaca e a digestão. O sistema nervoso autônomo é dividido em simpático, ativação de luta ou fuga, e parasimpático, promove o repouso e a digestão. 5. Neurotransmissores. Os neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina e a acetilcolina, são substâncias químicas que permitem a comunicação entre neuronídeos. Cada neurotransmissor desempenha um papel específico na transmissão de sinais. A relação entre esses órgãos é complexa e essencial para a homeostase do corpo. A coordenação entre o sistema endócrino e o sistema nervoso garante que as funções vitais sejam mantidas e que o corpo possa responder adequadamente a estímulos internos e externos, mantendo o equilíbrio e a saúde. Os laboratórios virtuais de anatomia representam uma inovação significativa no campo da educação e da pesquisa biomédica. Essas ferramentas permitem que estudantes, profissionais de saúde e pesquisadores explorem o corpo humano de maneira detalhada e interativa, sem a necessidade de corpos reais. Um dos principais benefícios dos laboratórios virtuais de anatomia é a acessibilidade. Eles eliminam as barreiras tradicionais associadas ao acesso a cadáveres reais, que muitas vezes são limitados em disponibilidade e apresentam desafios éticos. Com essas plataformas, qualquer pessoa com acesso à internet pode explorar modelos anatômicos 3D detalhados a qualquer momento e em qualquer lugar. A interatividade é uma característica fundamental desses laboratórios. Os usuários podem girar, ampliar e explorar os modelos anatômicos em detalhes, o que facilita a compreensão das estruturas do corpo humano. Além disso, muitos laboratórios virtuais oferecem recursos de realidade virtual, RV, ou realidade aumentada, RA, que proporcionam uma experiência ainda mais imersiva e envolvente. A precisão dos modelos anatômicos virtuais é impressionante. Eles são baseados em imagens médicas reais, como ressonância magnética e tomografia computadorizada, o que os torna altamente confiáveis para o estudo da anatomia humana. Essa precisão é crucial para estudantes de medicina, fisioterapia, odontologia e outras disciplinas de saúde. Além do ensino, os laboratórios virtuais de anatomia têm aplicações importantes em pesquisa médica. Eles permitem que os pesquisadores explorem as relações anatômicas, simulem procedimentos cirúrgicos, desenvolvam modelos de doenças e testem novos tratamentos de forma virtual antes de aplicá-los em pacientes reais. Isso economiza tempo e recursos e reduz os riscos associados à experimentação em seres humanos. Essas ferramentas também são valiosas para a prática clínica, permitindo que profissionais de saúde aprimorem suas habilidades e planejem intervenções médicas de forma mais precisa. Por exemplo, cirurgiões podem utilizar laboratórios virtuais para treinar e se preparar para procedimentos complexos, aumentando a segurança do paciente. No entanto, é importante mencionar que os laboratórios virtuais de anatomia não substituem completamente a experiência prática com cadáveres ou a interação clínica com pacientes. Eles devem ser considerados como complementos valiosos no processo de aprendizagem e pesquisa em anatomia,
oferecendo uma abordagem flexível e eficaz para o estudo do corpo humano. Essa convergência da tecnologia e da medicina continua a desempenhar um papel essencial na formação de profissionais de saúde e no avanço da ciência biomédica. Existem vários laboratórios virtuais de anatomia disponíveis atualmente, cada um com suas semelhanças e diferenças. Vou mencionar alguns dos mais conhecidos e destacar suas características distintivas. 1. VisibleBody. O VisibleBody é uma das ferramentas mais populares para o estudo da anatomia. Ele oferece modelos 3D altamente detalhados do corpo humano, permitindo a visualização e exploração de órgãos e sistemas. Sua interface intuitiva e ampla gama de recursos interativos o tornam uma escolha preferida para estudantes e profissionais de saúde. 2. ZygoteBody. Este laboratório virtual de anatomia fornece modelos anatômicos 3D de alta qualidade, que podem ser visualizados no navegador da web. Ele permite que os usuários selecionem sistemas específicos e camadas anatômicas para uma análise detalhada. 3. Biodigital Human. O Biodigital Human é uma plataforma que oferece uma experiência de aprendizado interativa em anatomia. Além de apresentar modelos 3D do corpo humano, ele também possui recursos de realidade virtual, RV, para uma experiência mais imersiva. Uma de suas características distintivas é a capacidade de criar apresentações personalizadas para fins de ensino. 4. Complete Anatom. Este aplicativo combina modelos anatômicos 3D detalhados com recursos de realidade aumentada, RA, e realidade virtual, RV. Ele é usado por estudantes de medicina e profissionais de saúde para estudar a anatomia em profundidade. Uma característica notável é a possibilidade de explorar anatomia funcional, como movimento muscular. 5. Primal Pictures. Esta plataforma oferece uma ampla variedade de recursos em anatomia, incluindo modelos 3D detalhados, animações e vídeos explicativos. É amplamente utilizado em instituições educacionais para fins de ensino. 6. Anatomzone. Embora não seja um laboratório virtual no sentido tradicional, o Anatomzone fornece uma série de vídeos educacionais em anatomia no YouTube. Esses vídeos abrangem uma variedade de tópicos e sistemas do corpo, oferecendo uma abordagem de aprendizado diferente. As diferenças entre esses laboratórios virtuais de anatomia podem incluir a profundidade e a qualidade dos modelos 3D, a disponibilidade de recursos de RV ou RA, a capacidade de personalização, o preço e a facilidade de uso. Além disso, a escolha de uma ferramenta muitas vezes depende dos objetivos do usuário, sejam eles estudantes em busca de recursos de ensino, pesquisadores que precisam de precisão anatômica ou profissionais de saúde em treinamento clínico. É importante que os usuários escolham a plataforma que melhor atenda às suas necessidades específicas de aprendizado ou pesquisa em anatomia, levando em consideração as características e funcionalidades oferecidas por cada uma delas. Este resumo é um lembrete constante de que a anatomia humana é uma fonte infinita de maravilha e conhecimento. Esperamos que esta jornada tenha enriquecido seu entendimento sobre o corpo humano e sua apreciação pela complexidade da vida. Continuem explorando, aprendendo e descobrindo, pois o mundo da anatomia humana é vasto e sempre fascinante.